continuar com o assunto binômio de Newton. Agora, módulo 11, aula 3. Nós já falamos de fatorial, já falamos de número binomial, já falamos da definição das propriedades do triângulo de Pascal, da teoria do teorema do binômio de Newton, dos exercícios e do termo geral e da soma dos coeficientes. Certo? Vamos continuar então com a nossa aula 3, que é uma lista de exercícios onde alguns estão resolvidos e outros estão para vocês resolverem. O exercício 1. No desenvolvimento do binômio 1 mais x elevado a 9, a soma dos coeficientes é... Vejam, gente, isso é uma questão de vestibular, tá? Todas as questões que nós estamos colocando aqui foram questões de vestibulares. Então, nesse caso, eu pego qual é o coeficiente do binômio do primeiro termo, é 1. No segundo termo é 1 também, tá? Então, vamos ter 1 mais 1, 2, elevado à oitava, tá? Vai dar 256, que é o resultado que nós estávamos procurando, certo? A questão 2. Se o desenvolvimento do binômio x mais 1 sobre x2 elevado a n, colocando-se os termos em ordem decrescente dos expoentes, se o quinto termo desse desenvolvimento é independente de x, então n é um número. Ora, como é que a gente faz essa questão? Eu pego o termo geral, t índice p mais 1, igual a combinação de nppa elevado a px elevado a n menos p, e procuro o termo independente de x. Substituindo, eu vou encontrar um termo em que aparece x elevado a alguma coisa, quando eu fizer as contas, tá? Substituo n por n mesmo, o x por o x mesmo e o a por 1 sobre x2, tá certo? Como eu não sei, ele disse, se o quinto termo p vale 4, não é o número de termos que vem antes do que eu quero, p vale 4. Então eu substituo, vou encontrar um termo onde eu pego o expoente dele igual a 0, porque ele diz que ele é independente de x, tá? Então eu resolvo e acho o valor do n. Ok? É uma questão simples, muito simples. Mas vamos ver a questão do número 3. Se os números binomiais 25 a 5 igual a 22 mais x são iguais, então o valor de x é... Ora, são duas hipóteses. Para que esse número 25 a 5 seja igual ao número 22 mais x, é preciso que o 5 seja igual a 2 mais x. 5 igual a 2 mais x. Tá certo? Então, 5 igual a 2 mais x, eu acho que x igual a 3. Tá? Ou então, eu faço a combinação desses dois, tem que dar 25 mais 2 mais x, tem que ser igual a 20. Daí eu calculo que o x é igual a 13. Então, o x é igual a 13 ou o x é igual a 3. Ele colocou um valor só, que é o 3. Se aqui aparecesse 13, também estaria correto, certo? Mas só o 3, nesse caso, dessas alternativas, que é a resposta. Então, letra C. A questão do número 4. No desenvolvimento do binômio 2x2 menos 1 sobre x3, segundo as potências decrescentes de x, o termo independente de x é u. Uma questão similar àquela anterior, né? Ele pega o termo geral, olha aqui como a gente estava falando, ele pega o termo geral, combinação de n p a p, a elevado a px elevado a n menos p. Então vai ficar menos 1 sobre x3, né? Menos 1 sobre x3 é o valor do a, tá? O valor do a é menos 1 sobre x3 elevado a p, o x é 2x2 elevado a 10 menos p, o x é 2x2, elevado a 10 menos p, elevado a 10, que o n é 10 menos p. Então o x é 2x2 e o a é menos 1 sobre x3. Substitua aqui. Então vai
menos 1, combinação de 10, que é o N, né? Combinação de N, que é 10 PAP, é igual a menos 1 sobre x3 elevado a P, 2x2 elevado a 10 menos P. Desenvolvo isso, vai ficar menos 1 elevado a P, x3 vai ficar x elevado a 3P, como eu jogo ele depois para o numerador, troco o sinal do expoente, né? Vai ficar x elevado a menos 3P. E 2 elevado a x2 elevado a 10 menos P. 2 elevado a x2, o x2 é 10 menos, no caso, 2 elevado a x2 elevado a 10 menos P. Tá? Então vai ficar o x, que é, substituindo aqui, menos 1 sobre x3, dá x elevado a menos 3, isso aqui vai ficar 2 elevado a 10 menos P, e x2 elevado a 10 menos P vai ficar x elevado a 20 menos 2P. Aí desenvolvo isso aqui, igual a 0. Aí encontro que o P igual a 4, P igual a 4, então a resposta é o quinto P. Ok? Questão de número 5. No desenvolvimento do binômio x mais a elevado a sexta, segundo as potências decrescentes de x, o termo central é... Ora, a única diferença da questão anterior é que ele pede o termo central. Esse binômio aqui, quando eu desenvolver, vão aparecer 7 termos. Então o termo central é o quarto. Tá? Então já sei que o P é igual a 3. E aí vou substituir, vai ficar na forma TP mais 1, NPAP elevado a PX elevado a menos P. O P3 vai ficar T3 mais 1, combinação de 6, que é o expoente. 6 menos 3, não é isso? Vai ficar 6, 3 a 3 elevado a 3, x elevado a 6 menos 3. Aí substituo aqui, faço as contas, vai ficar 20 a 3. X elevado a 6 menos 3 igual a 540, que é o termo que ele disse que era, né? Ele disse que o coeficiente o termo central é 540x3. Então igualo isso aí, vai ficar A igual a 3, a resposta é a letra D de dado. Na questão do número 6, o coeficiente do termo independente de x no desenvolvimento do binômio, tá? É a mesma coisa, uma questão tão simples quanto essa. Quem sabe resolver 5 questões dessas, sabe resolver qualquer um que venha, porque os seus problemas são bem parecidos. O quarto termo de desenvolvimento do binômio, de novo a mesma coisa, tá? Segundo as potências decrescentes de x é igual a tal. Então o quarto termo, P é 3, tá? E você vai substituir e vai encontrar o valor de K, que é o que ele está pedindo. A questão do número 8, analise as afirmações seguintes. No desenvolvimento do binômio 2x2 menos 1 sobre x elevado a 6, o termo independente de x é 60. Aí eu faço por aquele mesmo problema, acho o valor do termo independente de x e verifico se é 60 ou não. Afirmativa 1, 100, 101, 102, 103, 104. Então ele diz que isso aqui é igual a isso, não é? Ou eu tenho duas maneiras. Eu aplico, aliás, eu vou ter uma só. 100, 0 a 0 dá 1, 101 a 1 dá 101, e aí faço umas continhas, soma para ver se dá 104, porque isso aí eu não posso aplicar a relação de Stiefel, porque a relação de Stiefel, aqui teria que ser 100, aqui teria que ser 100, aqui também. Se N é um número natural, tá o quê? Combinação de N mais 1, 3 a 3, menos A, arranjo de N 2 a 2 igual a isso aqui, então N igual a... Então você substitui a fórmula da combinação, acha o valor de N e diz se é verdadeiro ou falso. Nessa afirmativa 3.3, se combinação de 50P é P igual a 58 a 8, então P igual a 8. Obrigatoriamente não.
O P pode ser 8, se o P for 8 vai estar certo, verdade, mas pode ser 42 também, porque a soma das taxas sendo complementares, P mais 2 mais 8 igual a 50, o P pode ser 42, então isso é uma casca de banana. Cuidado, porque o 8 é uma resposta, mas o 42 também é uma resposta. Se ele tivesse colocado, então P pode ser 8, estaria correto. Mas ele não disse assim, ele disse que é igual a 8. Então é falsa. Cuidado nessas casquinhas de banana. Tem que ter muito cuidado com as palavras. Então, talvez, pode ser obrigatoriamente, pelo menos, cuidado com essas palavras, para não derrubar a gente. Afirmativa 4.4. Se A igual a esse conjunto, o número de elementos do conjunto tal é 15. Você vai responder, o número de elementos do conjunto B é igual a x vezes y, tal que x pertence a x pertence a y pertence a também, e x diferente de y é 15. Basta você verificar quem é o conjunto B, verificar se ele tem, qual é o número de elementos dele, e vai dizer se é verdade ou não. A questão de número 9. Analise as afirmações seguintes. O quarto termo do desenvolvimento do binômio x2 mais 2 elevado a 7, na segunda potência decrescente de x é um problema similar aos anteriores, não é? Ele diz o quarto termo, então P é 3. Substitui os dados aqui e encontra o resultado, que nesse caso deu falso. Se P igual a 8, então combinação de 18, 9 a 9 igual a combinação de 18, 9 a 9. Não. Nesse caso o P ou é 9, ou é 9 também. Então só pode ser 9. Se P igual a 8, se P igual a 8, então isso aqui é verdade. Não. Só é verdade se o P for igual a 9. Então é falsa. Cuidado com o enunciado. Dos números de 3 logaritmos distintos, 136 são divisíveis por 5. Aí você vai calcular. O número de 3 logaritmos distintos, você vai calcular, faz arranjo no caso, né? Não, combinações, porque você vai ter 3 logaritmos distintos. Por exemplo, se você pegar o 1, 2 e o 2, 1, vai formar o número 12 e o número 21, então é arranjos. Você vai encontrar arranjos e vai verificar quais são divisíveis por 5. Você tem que terminar sempre o número em 5. Então o 5 fica na última posição. Você vai ter combinação dos números, a combinação não, arranjos, tá? E vai dizer se é verdade ou não. O número natural que satisfaz a equação é um cubo perfeito. Você vai resolver do mesmo jeito, na combinação de n 3 a 3, igual a arranjo de n mais 1, 3 a 3, substitui na forma, cai na equação, resolve a equação e vai dizer se o número é um cubo perfeito ou não. A resposta que nós achamos aqui, n igual a 8, que é um cubo perfeito, né? Então essa daqui é verdadeira. Escolhendo só o acaso, um dos anagramas da palavra Maceió, a probabilidade que ele comece e termine por uma consoante é 1 sobre 15. Ora, como é que eu faço para achar a probabilidade? Primeiro eu calculo o total de eventos, não é? Que seria a permutação de 6. Seria o total de eventos. Depois você calcula quantos eventos começam por consoante e terminam por consoante. Então você fixa o M na primeira casa e o E e o C na última casa, por exemplo, calcula a permutação de 4. Depois você inverte, coloca o C na primeira e o M na última, repete permutação de 4. Então vai dar 2 permutação de 4, que é 48. Então a probabilidade vai ser 48 dividido por 720. Resposta é 1
sobre 15 verdadeiro temos aí. A questão 10, um problema parecidíssimo com essas análises afirmativas parecidas com as que a gente falou até agora. Resolvam, cheguem a uma conclusão. A questão 11, a mesma coisa. Muito cuidado com as afirmativas. A 12 também, são 5 afirmativas. A 13, muito fácil, na soma dos coeficientes, você faz 5 mais 2, 7, 7 elevado à quinta. Aí calcula quanto é 7 elevado a 7 elevado à quinta para ver qual é a resposta. Se a soma dos coeficientes obtidos no desenvolvimento de 3x2 menos y elevado a n tal é igual a 64, então n é um número. Você vai pegar os coeficientes aqui, vai fazer 3 menos 1, 2 elevado a n igual a 64. Não é? Vai ficar 2 elevado a n igual a 64, n igual a 6. A resposta é múltiplo de 2, né? N, 6 não é primo, 6 não é divisível por 5, 6 não é cubo perfeito, 6 não é quadrado perfeito. Só é múltiplo de 2, letra B. Bom, resolvidas essas questões, vamos passar para uma próxima aula que também trata de resolução de exercícios do binômio de Newton.